A nossa aula é para seleção natural e diversidade das espécies, da educação de jovens e adultos, 8º e 9º ano, segunda aula. Vamos falar inicialmente, relembrando a aula passada, sobre a teoria do darwinismo, e dentro dessa teoria está a seleção natural. A seleção natural é um dos mecanismos fundamentais da evolução. Por quê? Ela promove uma variação nas características de uma população, por exemplo, como o tamanho, o peso ou a coloração. E essas características, elas podem ser vantajosas ou desfavoráveis. No entanto, as características vantajosas, elas são mantidas e repassadas aos seus descendentes, enquanto que as desfavoráveis são eliminadas. E esse é o processo conhecido como a seleção natural. E a seleção natural e a mutação, elas são os principais fatores que são responsáveis pela evolução das espécies. E o que ocorre na mutação? A mutação ocorre alterações no material genético, no DNA. E em consequência disso, ela produz genes diferentes que ocorrem ao acaso e são a fonte primária de novos genes. Então, isso é a variabilidade genética que ela vai determinar as características, seja de cor, tamanho, pelagem, depende do tipo da espécie, será reproduzida essa característica. E como que ocorre uma mutação? A mutação ela pode ocorrer de forma natural ou ela também pode ser induzida por fatores mutagênicos. Alguns exemplos de fatores mutagênicos que todos já ouviram falar, mas às vezes não tem a noção evidente assim de que ele pode provocar uma mutação nas células. Então, raios ultravioletas do sol, raio-x, bebida alcoólica, o tabaco, do cigarro e alguns medicamentos, eles podem provocar, induzir a mutação. Por exemplo, os efeitos provocados pelo raio ultravioleta do sol. No caso do raio ultravioleta UVA, ele penetra profundamente na pele, então ele chega até a derme e o efeito é o fotoenvelhecimento, quer dizer, a pessoa acaba envelhecendo muito mais cedo, ocorrem manchas na pele e ainda com a mutação dessas células, ela evolui para um câncer de pele. No caso do raio ultravioleta, que é o UVB, ele penetra mais superficialmente na pele. Mas ele também tem efeito, que pode provocar queimadura, ardência ou vermelhidão. E esse tipo de raio ultravioleta, ele penetra até na epiderme. Ainda, temos as mutações cromossômicas, Por exemplo, a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, ela é causada pela trissonomia do cromossomo par 21. Quer dizer, quando herdamos de nossos pais, herdamos 23 pares de cromossomos da mãe e 23 do pai. E ele fica na quantidade total de 46 cromossomos. No caso da pessoa que tem a síndrome de Down, ela não tem 46 cromossomos, e sim ela tem uma a mais, totalizando 47. No caso, esse cromossomo a mais é no par 21. Tá? Ao invés dele ter um parzinho, ele vai ter 3 ali, que vai formar essa trissomia nesse par de cromossomo. Ainda temos aqui a síndrome de Patau, que ela é a trissomia que ocorre no cromossomo par 13. E que é essa síndrome? Às vezes pelo nome não identifica rapidamente, mas é o que? Como mostra essa imagem. É aquela síndrome em que a criança nasce com um lábio leporino, que é o quê? Uma fissura labial e a fenda palatina. Essa fissura quer dizer, é uma abertura que a criança nasce com essa formação. E ainda temos o albinismo. O albinismo, ele é causado por genes que codificam para a produção inadequada de melanina do pigmento do corpo. No caso, a pessoa que tem o albinismo, ela não tem pigmentação, não é somente na pele, é pele, cabelo, os olhos, tudo são muito mais clarinhos por falta de pigmentação. Ainda temos os daltônicos, aqueles que não identificam as cores corretamente. O daltônico, ele possui uma deficiência no cromossomo X. Então, por isso que às vezes, normalmente, essa deficiência, ela mostra o quê? A pessoa, ela depende do grau do daltonismo, ela vai
conseguir identificar tipo de cores. Então esse exemplo ele retrata o quê? A pessoa, primeiro a primeira faixa, que é uma pessoa que enxerga as cores normais como elas são. Na segunda, ela já tem o quê? Uma alteração das cores. O vermelho já ele predomina mais para um verde, né? Então ela não consegue identificar corretamente as cores. E mesma coisa na terceira faixa. E essa consequência, né, da mutação, ela pode o quê? Provocar alterações que não são benéficas, mas também tem as alterações que são benéficas aos organismos. Sendo que a seleção natural é o mais apto que sobrevive e passa essas suas boas características aos seus descendentes. Então, ele vai garantir as características que são vantajosas, vão se fixar em uma população. Mas não quer dizer que o organismo mais apto seja o organismo mais forte, porque a força nem sempre ela vai ser suficiente para garantir a sobrevivência de uma espécie. Uma das observações de adaptações foi observada por Darwin nas Ilhas Galápagos, durante a sua viagem de experiência que ele fez, né, que a gente já falamos sobre isso na primeira aula. Então aqui tem um exemplo sobre os tentilhões, que eles têm diferentes bicos e com formato adaptado à dieta. Então quer dizer, conforme era a alimentação da ave, era o formato do bico. Pode observar o que? Eles tinham alimentação como folhas, sementes, frutas, larvas e insetos. E dependendo do formato, era o que era mais adequado para o tipo de alimento que essas espécies proviam. Existe também a resistência, que predomina a formação de indivíduos resistentes devido ao uso de antibióticos, por exemplo, que seria a resistência de bactérias aos antibióticos. Então, por exemplo, as bactérias originais, né, e após, aqui tem um exemplo delas originais, após o uso de antibiótico, como é a multiplicação das bactérias e o nível de resistência ao antibiótico. Então, dependendo do tipo de antibiótico que se usa e se usou de forma inadequada, talvez não mata totalmente as bactérias com o uso do antibiótico, e sim cria resistência, e algumas bactérias elas vão o quê? Aumentar, né, a sua resistência, e o antibiótico futuramente já não faz mais efeito. Então tem um nível de resistência que é baixo, né? Quando ele iniciou lá, ele tinha algumas bactérias com um nível baixo de resistência ao antibiótico, né? E no finalzinho, o que aconteceu? As bactérias se tornaram resistentes, se reproduzindo, se multiplicando com um nível muito alto. E isso também é a seleção feita através do antibiótico. Outro exemplo seria a resistência a inseticidas. Então, por exemplo, o uso de inseticidas, né, ele faz com que os insetos mais sensíveis morrem, né? Então vai diminuir a população de insetos sensíveis e vai aumentar a quantidade de insetos resistentes, que são o quê? Os que sofreram mutações, que são aqueles considerados mutantes. E isso ocorre de que forma? Através da variabilidade, ou a seleção e a adaptação. Então, por exemplo, na variabilidade correspondente à existência de sensíveis e resistentes, são gerados por mutação. Na seleção, ele vai representar pelo inseticida que elimina os sensíveis e permite a sobrevivência dos resistentes. E a adaptação é o predomínio dos insetos resistentes ao inseticida quando o produto está presente ao meio. Mesmo sendo um uso de inseticida em relação ao inseto, ele também é semelhante ao uso do antibiótico à bactéria. Esses insetos que têm resistência, eles vão se adaptar ao meio, mesmo com a aplicação do inseticida, e, consequentemente, vão aumentar a sua população com maior resistência. Resumindo, o que então seria a mutação, né? Um resumo básico, que seria alterações no DNA que originam novas versões de um gene, definitivas e hereditárias. O acúmulo de mutações vantajosas, ele ocorre pela ação da seleção natural e durante os bilhões de anos de evolução biológica. A mutação também é fonte primária da variabilidade dos seres vivos. E ainda a mutação são feitas ao acaso, né? Ela pode acontecer naturalmente
e ela não tem qualquer relação com as necessidades do organismo. A mutação ela ocorre espontaneamente ou pode ela ser induzida pelos agentes externos, como radiação ionizante e certas substâncias, como eu expliquei anteriormente. As células germinativas, os gametas, a hereditariedade e evolução. E também pode ocorrer, além das células germinativas, nas células somáticas, que pode originar cânceres. Resumindo, a seleção natural. A seleção natural ela é um dos principais mecanismos da evolução. Organismos mais aptos são selecionados e sobrevivem ao meio, reproduzem-se e passam suas características aos descendentes. A seleção natural ela foi proposta por Charles Darwin e, segundo ele, há uma luta constante pela sobrevivência e a seleção natural atua fortemente nesse processo. Diversidade dos seres vivos. Então, falamos sobre a seleção natural e, assim, consequentemente, podemos verificar que existe uma grande variedade de seres vivos na natureza. E hoje, colocamos esse termo como a biodiversidade. E o que é a biodiversidade? Esse foi um termo criado em 1985 a partir da junção das palavras diversidade e biológica. Então, simplificando, seria: biodiversidade é a variedade de espécies em uma área ou local. E se refere a todas as espécies de plantas, animais, micro-organismos e outros seres vivos de uma determinada região, e também inclui o papel dos organismos no ecossistema. Vamos falar um pouquinho sobre a biodiversidade brasileira. Então, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Brasil é o país que detém maior biodiversidade de flora e fauna, contando com cerca de 103.870 espécies de animais e 43.020 espécies de vegetais conhecidos pela ciência. Então, essa maior diversidade no Brasil é encontrada na Amazônia, e também na Mata Atlântica, devido à sua extensão territorial. Então, esses são alguns seres vivos encontrados na biodiversidade amazônica, representadas por essa imagem. E também os elementos, os seres vivos encontrados na Mata Atlântica. Então, são dois ambientes de ampla expansão territorial que têm uma biodiversidade muito grande. E aqui temos também o nosso Cerrado, que é rico em biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. E qual que é a importância e a necessidade de se preservar a biodiversidade? Então, de acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, a biodiversidade ela apresenta valores tanto ecológico, como genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. E tem também a importância econômica, Aqui a biodiversidade ela é fonte de matéria-prima na fabricação, seja de alimentos, medicamentos, cosméticos, vestimentas e habitação. Portanto, preservar nada mais é do que garantir que esses recursos não faltem no futuro e que o meio ambiente permaneça sempre em equilíbrio. Mas mesmo sabendo de toda essa necessidade, de toda a importância da biodiversidade, o ser humano é o que colabora grandemente com a destruição dessa biodiversidade, através da poluição, do desmatamento, da exploração exagerada dos recursos naturais. Então, essa poluição é tanto que rio, solo, atmosfera, é a contribuição negativa que o ser humano faz com a biodiversidade. E quais são as consequências da exploração dos recursos naturais? Poluição aquática, quando contamina os rios e mares, a poluição atmosférica, que o ar fica com alto teor de poluição, provoca chuvas ácidas, deteriora monumentos, por exemplo. A poluição do solo, que pode chegar também a afetar o lençol freático, altera a paisagem ficando feia, por exemplo, quando tem lixos jogados em todo canto, então deixa a paisagem muito feia. E por que a necessidade de preservação da biodiversidade? Porque cada espécie no planeta
apresenta um papel no ecossistema. Então não é porque é um simples insetozinho que ele não tem uma função no planeta. Todos têm a sua função. E as plantas, por exemplo, são a base de toda a cadeia alimentar. Ela serve de moradia para algumas espécies e fornece oxigênio no processo de fotossíntese. E quando uma espécie, seja planta, animais, entra em extinção, todo o ecossistema local ele é impactado. E será que teremos tempo para conhecer todas as espécies de seres vivos que habitam na Terra? Então aqui eu já tenho duas espécies, né? Uma de sapo e outra de salamandra. Mostrando que essa espécie de sapo ela foi encontrada nos Estados Unidos e a salamandra foi descoberta em 2009. Então é uma espécie de salamandra descoberta recentemente. Mas com tudo isso, mesmo com descobertas recentes, a biodiversidade ela continua constantemente ameaçada. E aí, nós chegamos então falando da seleção natural, a biodiversidade como um todo, chegamos o quê? A hora do almoço. Então, um exemplozinho do que a gente falou sobre tudo, né? E o que se observa num cardápio do almoço. Aqui você pode perceber a grande variedade de espécies encontrada nesse cardápio. O que você sabe sobre esses organismos? Por exemplo, um bife acebolado, um molho de iogurte natural com cogumelos, ao arroz, o feijão, farinha de mandioca, salada de alface. Então, normalmente, nos alimentamos dessas espécies, mas não temos a consciência da sua importância e também de como que é encontrado essa grande variedade dessas espécies. Então, para isso, tente reunir, né, os seres vivos que fazem parte dos ingredientes desse cardápio que acabamos de mostrar e de acordo com a classificação abaixo, podemos verificar que as semelhanças e diferenças dos grupos de espécies que você conseguiu observar. Então, por exemplo, vegetais, fungo, bactérias e animais. E aonde que eu encontrei esse grupo, né? Esse grupo, por exemplo, os animais, eles estão presentes o quê? No bife. Os vegetais, eu encontrei aí na salada de alface, no feijão, no arroz, na farinha de mandioca, na cebola, no tomate. E o fungo está presente no molho de cogumelos. E a bactéria presente no iogurte. Então, que é a ação da bactéria que faz a fermentação do iogurte. Agora sim, imagine todos os grupos de seres vivos presentes no planeta. Ao separar em grupos os animais, as plantas, os fungos, protozoários e bactérias, mesmo que de maneira inconsciente, alguma vez você já fez a classificação dos seres vivos inconscientemente. E eles são divididos nos reinos. Protista, né, que está lá os protozoários, o reino Monera, as bactérias, os fungos, né, que tem os cogumelos, a levedura, mofo, o reino das plantas, né, todas as árvores frutíferas, samambaia, musgo, entre outras. E o reino dos animais, que encontram-se tantos insetos, lula, né, que são marinhos, cavalo, animal de grande porte, a minhoca ou esponja. Esse foi o assunto sobre a seleção natural e a diversidade das espécies. Deixo um material de apoio sobre as teorias de Darwin, a seleção natural, que é o processo evolutivo, e também o material que foi utilizado, que pode ser encontrado mesmo pela internet. E até a próxima aula.